Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai dar a introdução ao nosso curso de Introdução à História da Arte. Vamos nos aprofundar mais em certos temas do que em outros, e na descrição vão estar recomendações de leituras de alguns artigos ou blogs, caso você tenha interesse em um aprendizado mais profundo, tá bom? Então nesse caso, a gente vai começar, desde o do princípio, que seria o período Paleolítico. O período paleolítico ele é caracterizado pelas pinturas supestres e esculturas de barro. Era considerado uma forma de comunicação e registro, pois não existia nenhuma linguagem a não ser a artística, né? Então a única forma que eles tinham para poder comunicar-se entre si era pelo desenho, pelas esculturas e também a representação de suas próprias culturas, tá? Era muito ligado a essa forma, tá? Era ligado à arte. Talvez a escrita futuramente tenha até uma teoria que ela tenha surgido tanto com a questão matemática e a artística junto, mas é um assunto para outro vídeo, tá? Basicamente, no período paleolítico, em referente às pinturas nas cavernas ao sudeste da Alemanha, os arqueólogos descobriram os primórdios da música e da arte, pelos primeiros seres humanos modernos, tá, que migraram da África e a Ásia para a Europa. Novas evidências mostram que tais instrumentos musicais são os mais antigos, são basicamente, os que a gente encontrou lá de registro, são os mais antigos conhecidos do mundo. Por exemplo, a flauta. As flautas que eram feitas de ossos de aves e de marfim de mamute e mais. Esses instrumentos são muito mais antigos do que se imagina, tá? A flauta, tende algumas pessoas a relacionar ela como o primeiro instrumento já feito pela humanidade. É muito legal, eu gosto muito dessa ideia. Mas enfim, o legal é que não era conhecido o termo, nessa época, na era do Paleolítico, a ideia de arte não era reconhecido, não existia a produzir arte, fazer arte. Claro, a ação deles era exatamente essa, mas eles não tinham a ideia, eles não faziam com o intuito de produzir a arte, mas sim de registrar. Ou até mesmo de questões ritualísticas e religiosas da era, não havia uma consciência do que é a arte, da forma como a gente tem nos dias de hoje, no caso. Ela era usada para registrar o cotidiano e até mesmo os rituais que eram feitos, como eu disse anteriormente, Normalmente, esses rituais, eles eram relacionados à caça e à fertilidade. Eles eram muito importantes, e o que essas duas coisas, eram muito importantes naquela época, naqueles tempos. E ao observar essas pinturas, a gente pode notar que em cada lugar do mundo existiam formas de expressar-se diferentes uma das outras. Elas eram influenciadas pelo local onde se viviam e, contudo, pelas crenças de cada povo. Tá? Assim surgindo culturas, já desde a Idade da Pedra. Na Europa é muito comum encontrar pinturas que representam a natureza local, e já no Brasil e na América do Sul é possível encontrar muitas pinturas de mãos em negativo. E o que seria nessas pinturas de mão em negativa? Basicamente onde era pintado em torno da mão. Tipo quando você é criança e você pega a sua palma da mão, coloca na folha sulfite e contorna ela, é como se fosse isso, só que com tinta, tá? Bom, e positivo, a forma de pintura positivo é onde se pintava a própria mão. Então, basicamente, eles pintavam a palma da mão e colocavam na parede da caverna. E assim ficava o formato da mão também. É um assunto muito extenso, tá? E que é estudado até hoje. Pinturas de culturas desconhecidas ainda existem no mundo. Ainda há coisas que a gente nem sequer imagina sobre o nosso passado, tá? Tem até uma citação em algum lugar, não vou me lembrar exatamente onde, mas é em um livro onde diz que a história, ela não é verdadeira, tá? A história não existe verdadeiramente. Por conta que existe muitas distorções com o decorrer do tempo, e também, como no caso do período paleolítico, que é muito antigo, e nem tudo a gente consegue ter registro, e ainda tem muitos buracos nesse conhecimento, Sendo assim, novamente, é um assunto muito extenso. Ainda coisas pra gente poder descobrir o passado, seja na arte ou no mundo em geral. Basta olhar de um ponto crítico e saber bem onde a gente deve procurar, pra gente conseguir ter alguma noção do que realmente foi a nossa história. Claro que não é tão fácil assim, como você apenas olhar pro lugar certo e falar, olha isso daqui. Mas sem a base de você ser crítico e procurar no lugar certo, a gente não vai a lugar nenhum, não faz grandes progressos, As pinturas supestres começaram por volta de 40 mil anos atrás, e como dito anteriormente, era usado como para representar o homem e rituais, normalmente feitos no intuito de abençoar caçadas ou representar visões xamânicas, tá? Os materiais que eram usados eram muito variados, tá? Eis alguns que seriam, por exemplo, a terra, as flores, o próprio sangue e carvão. Haviam outros, é claro, como por exemplo, ossos moídos, minerais, tá? Os materiais usados normalmente eram os próprios dedos, tá? Os materiais usados para a pintura e tudo mais eram normalmente usados a própria mão, os dedos, pincéis feitos de pelos de animais, fibras de vegetais e até penas. Também eles gostavam de usar uma técnica chamada aerografia, que o pigmento era soprado através de um tubo de um osso, de um tubo de osso, um osso oco, ou de uma cana. E esses eram usados para fazer as pinturas de mão em negativo. Então, por exemplo, a gente tem um pigmento dentro desse tubinho de osso, eles colocam dentro, colocam a mão na parede e sopram na mão em torno dela,
E quando eles tiram, fica exatamente o formato da mão. Seria basicamente isso. Eles usavam bastante, né, as gravuras e as incisões. E, cara, há muitas formas de produzir arte e muitas culturas tinham sua própria característica. Né? E, então, cada área, cada região, no caso, né, cada continente, tinha a sua forma específica. Alguns similares que outros, tá? Alguns exatamente iguais, mas sempre se diferenciava, pelo menos em uma coisa ou outra, tá bom? Há também algumas esculturas, normalmente usadas para representar o sagrado feminino, e uma das mais conhecidas é Vênus de Willendorf, que foi datada no período entre 25 mil e 35 mil anos atrás. Vocês devem estar vendo essa escultura agora aí, né, no vídeo, na edição, e ela possui algumas características que eu acho muito legal a gente citar. Mesmo que alguns de vocês acabem não lembrando, eu acho muito interessante essas curiosidades, eu acho que seria bom ter pelo menos uma noção do que é essa escultura, né? Basicamente ela é esculpida em calcário olítico, tá? Ela é colorida com ocre vermelho, tem cerca de mais ou menos uns 11 centímetros de altura, não é muito grande. Ela, no momento, né, essa que vocês estão vendo aí na tela, ela faz parte da coleção do Museu de História Natural de Viena. E essa escultura ela possui diversos significados. O fato de não possuir membros sugere que normalmente era carregada ou colocada deitada. O caso do nome da escultura de ser Vênus de Willendorf se dá por conta da mesma ter sido descoberta perto da vila de Willendorf, na Áustria, tá? E essa escultura é considerada uma idealização da figura feminina, representando a vulva, os seios e a barriga extremamente volumosos, características inferidas à fertilidade, né? Apresenta braços frágeis dispostos sobre os seios volumosos, cabeça coberta provavelmente por tranças, formando um tipo de penteado. E para alguns arqueólogos, a Vênus poderia ser representada num sentido estético feminino para o homem primitivo, algo que os atraísse, entende? E enquanto outros atores sugerem que a corpulência, né, dessa escultura ela representa um elevado status social numa sociedade caçadora-coletora, né, os famosos nômades, além da relação óbvia com a fertilidade. E ela é representada de diversas formas. Aí no vídeo, né, tem um exemplo das mais variadas formas que estão sendo representadas essa escultura, né, do sagrado feminino, do feminino. Então, não foi apenas essa, existem várias outras, mas essa daí é uma das mais conhecidas. Se você for pesquisar escultura da Era Paleolítica, você vai encontrar essa daí, tá bom? Existem outras esculturas, que não seja necessariamente essa, né, é claro. Não só a mais famosa, que seria a Vênus de Willendorf, mas também, se você pesquisar, você provavelmente vai encontrar uma escultura que eu acho muito legal, chamada O Homem-Leão. E essa sim é considerada uma das esculturas mais antigas que já foram encontradas. E ela foi datada entre 35 mil e 41 mil anos. É muito tempo atrás, não é pouca coisa. É muito antigo, tá? É uma escultura de marfim, de mamute, tá? O material dela é feito de marfim de mamute. Tem a cabeça de um leão das cavernas com um corpo, né? Um corpo, bom, principalmente humano. Eu sei que na vista de alguns pode parecer meio esquisito, né, essa anatomia, mas é parcialmente humano, né, esse corpo. Ele está de pé com as pernas afastadas, os braços ao longo do corpo, né, quadris e coxas fortes, como a de um verdadeiro leão. O olhar dessa escultura, apesar de um pouco complexo de conseguir enxergar, muito antigo esse negócio, assim como a postura, né? A postura de um leão encorpado com o peito estufado, poderoso e direcionado ao espectador. Os detalhes, né, do rosto eles mostram que ele está atento, observando e ouvindo. Muito legal. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo, né, do que vocês podem ler também mais sobre essa escultura dentro desse link, tá? Eu recomendo muito, nossa, é muito bom, é muito legal. Eu realmente gosto muito dessa escultura e obviamente existiram outras, mas caso vocês desejam se aprofundar, eu vou também estar deixando um link aqui embaixo sobre as esculturas da pré-história, tá bom? Para sanar a curiosidade de vocês, fugindo talvez um pouco do assunto, os estudos da datação dessas esculturas são usados por radiocarbono e termoluminescência, tá? De camada em que foi encontrada. Basicamente, essa escultura, onde ela é encontrada, eles utilizam a termoluminescência. E como que ela funciona? Boa pergunta. Eu tenho a mesma dúvida, é um pouco complexo. Mas pelo que eu consegui pesquisar e estudar um pouco mais sobre, normalmente para datar objetos é utilizada a termoluminescência, onde o material é aquecido e o que provoca uma emissão de luz. A intensidade da luz é emitida, e a intensidade da luz que ela emite é proporcional à dose de radiação absorvida pelo material. Então, é comparada à energia armazenada no objeto. Tá bom? No material, né? No caso, no material da escultura, que seria o que está em volta, e no próprio objeto. Então, basicamente, funcionaria o seguinte: a idade é igual à luminescência total, barra a taxa anual da aquisição de luminescência. Vocês entenderam alguma coisa? Bom, infelizmente, não é um curso sobre arqueologia, então vamos continuar no assunto, né? Basta... não vamos fugir muito, né, do assunto do nosso curso. Apenas saibam que a arte ela pode levar a muitas outras questões que não são necessariamente artísticas, né, para algumas pessoas, né. Basta do seu ponto de vista. Mas a gente vai discutir isso na próxima aula. É uma coisa muito legal, tá? É muito legal mesmo. Bom, depois do período paleolítico, a gente tem o período neolítico. Tem sim um período de transição entre esses, mas não é muito relevante. Tá? Não é muito relevante, pelo menos não no assunto desse curso aqui, tá? Então, basicamente, período paleolítico, período neolítico.
que aqui é onde as construções começam. Por exemplo, um exemplo muito comum seria o Stonehenge e o Cromalek dos Almendres, acho que é esse o nome. Cromalek dos Almendres. Isso mesmo, Cromalek dos Almendres. Almentres, perdão. E muitos desses monumentos, tá? E existem muitos outros, tá bom? Muitos outros. Tá? Muitos deles são encontrados pelo mundo inteiro. E essas construções surgiram pela necessidade de criar registros, né, de seus antepassados. Basicamente, em outras palavras, seriam como se fossem cemitérios. E até lugares religiosos e sagrados para que eram utilizados como rituais. Então a ideia de poder ter onde você recorrer àqueles que já faleceram, né? Um cemitério, um espaço sagrado onde os mortos possam descansar, já existia desde muito tempo, não é? Então, isso daí é uma coisa muito interessante. Você vai encontrar isso muito em outros países, tá? Aqui surge uma especulação, mas se pararmos para pensar, faz muito sentido. Que poderia ter sido usado até mesmo como essas esculturas, né? Essas construções, na verdade, poderia ter sido usado até mesmo como marcação do tempo e dos astros. Tá? Então é muito legal, muito interessante. E para vocês terem uma dimensão, tá? Já foram localizados esses monumentos, né? Monumentos na Irlanda, Itália e Turquia. E é claro, né? Todo mundo sabe, seria um crime se eu não citasse eles aqui, no Egito. Tá bom? As próprias pirâmides, por exemplo, as esculturas, os monumentos que estão lá, é um ótimo exemplo disso que eles eram criados. E, cara, é muito legal, é muito interessante. E como é visto, né, no Egito, as tumbas, né, eles têm essa ideia da morte, né, eles já tinham essa noção, e então eles trabalhavam nisso. Né, porque essa questão era, em algumas culturas, né, sagrada e era bem tratado com muito respeito e muito ritualístico. Então é comum que você, de fato lógico, né, que você conseguiria imaginar que esses monumentos fossem existir em alguma era ou outra. Eu acredito que talvez possa existir outros que ainda não foram encontrados. Talvez, tá? Não é uma certeza, pode sim. O mundo é muito grande, há muita coisa que a gente tem para descobrir, como que eu disse anteriormente, né, no início da nossa aula. Falando sobre o Stonehenge, em muitos desses monumentos, né, futuramente, mais pra frente, vocês podem até mesmo olhar e se relacionar aos próprios celtas. Você pode até ver, eu vou deixar aqui alguns links, tá? Eu vou deixar vários links aqui embaixo, tá, gente? Pra vocês poderem se aprofundar. E como é um curso de introdução, então muita coisa aqui a gente não vai acabar se aprofundando, tá? É apenas um curso de introdução pra você ter uma base e com isso você conseguir estudar de os temas mais aprofundados. Eu vou deixar aqui alguns links e eu recomendo muito que vocês leiam, tá bom? Mas enfim, voltando ao assunto, falando do Stonehenge, há muita coisa e mistérios que circundam, né, esse lugar. Alguns até associam dos antigos druidas, né, como eu te havia dito, e apesar de terem sido parte de um povo, né, os celtas, que surgiu apenas há mais ou menos 3 mil anos atrás, o Stonehenge, ele é um lugar considerado sagrado para eles. E se foram pesquisar na internet, poderá ver algumas fotos, imagens e até vídeos onde as próprias pessoas, né, que são da religião pagã, do druidismo ou até mesmo de outras religiões, realizam rituais e práticas religiosas dentro e em torno desse lugar. Eu recomendo muito vocês darem uma pesquisada porque é um assunto muito interessante. Então, se algum dia vocês tiverem a possibilidade de visitar um desses lugares, vão. É um passeio e tanto, além de ser extremamente cultural e emblemático, tá? Pra nossa história. E como esses lugares foram construídos, ainda há alguns mistérios. No Egito, por exemplo, é rodeado de teorias, né? A construção das pirâmides. E uma vez, eu até ouvi dizer que elas eram construídas utilizando sons em uma certa frequência para levitar as pedras na construção das pirâmides. Essa daí é uma parte que eu deixo para a crença pessoal de cada um, beleza? Mas, gente, um período, né, a pré-história é um período muito extenso, é muito interessante. Tem, né, a questão da música, da flauta. Eu vou estar deixando aqui muitos links de coisas para vocês poderem dar uma pesquisada, se aprofundarem na questão da música na pré-história, que também é algo que não é muito citado, né, que às vezes acaba sendo deixado um pouco de lado na história da arte, mas é algo muito importante também, algo que foi considerado muito sagrado. As esculturas, né, antigamente, na questão de rituais da fé deles, para dar boa sorte na caça, fertilidade, eles faziam rituais simulando que estavam caçando. Por exemplo, vou ver se eu consigo até deixar uma imagem aqui na tela, se eu conseguir achar alguma coisa, eu até apresento aqui, que basicamente seria uma construção, acho que talvez eu não vá encontrar, mas se eu encontrar vai estar aqui aparecendo na tela, que é uma construção, né, uma escultura de animais, onde eles dançavam, cantavam e abatiam esses animais com as suas lanças, e era uma forma de simular e de trazer, né, a boa sorte para a caçada. E então, tipo, é muito rodeado de cultura, algumas vezes até muito mágica, muito mística, e isso pode entrar em muitas questões teológicas. Eu acho muito interessante tudo isso. Posteriormente a gente pode até retornar alguns assuntos e nos vídeos, né, que aí vocês podem ou vão encontrar futuramente no momento aqui, como esse daqui é o primeiro vídeo do canal, talvez vocês não vão encontrar nada se vocês estiverem vendo numa data próxima, mas futuramente eu quero sim trazer esses temas, porque é uma questão, uma sensibilidade, são fatos históricos muito
Cara, é muito, muito bonito, é muito especial que a gente entenda da onde que surgiu todas as coisas, tá? A história é muito importante. Apesar que em certo momento ela possa ter se perdido, né, jogando mais bem pra frente, se perdido em meio a ideologias e a questões acabam sendo camufladas pelas ideias errôneas ou não de culturas, mas mesmo assim é bom que a gente consiga entender e tenha essa avidez pelo conhecimento, tá? Bom, gente, sendo assim, eu sei que foi uma aula relativamente meio curta. Não esperava que realmente fosse uma aula muito, muito grande. Por ser um curso de introdução, eu acredito que as aulas vão ser mais ou menos nesse tempo, pra também não ficar muito maçante, pra que também seja um assunto mais divertido de conversar. Eu vou deixar também aqui um link de um servidor no Discord, se vocês quiserem entrar lá, bater um papo. Não tem muita gente, talvez eu possa ou não responder, mas se vocês tiverem interesse, vocês podem ir lá dar uma olhada. E tá no início o servidor, então ele vai estar bem esquelético, tá? Vai estar bem no esboço. Mas, enfim, gente. Seria basicamente isso, ó. Muito obrigado para vocês que assistiram, vocês que tiverem interesse de chegarem até aqui. Eu espero que todos tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e até mais.